Olá, bom dia a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 6. Assim está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse é o texto para esta ocasião. Vamos falar sobre 3 aspectos sobre o nosso andar. Paulo, quando escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, ele deixa bem claro qual era a nossa condição anterior, o que é que se espera de nós através do Evangelho e a advertência, a maneira como não devemos proceder. Inicialmente, nós observamos que ele traz à nossa lembrança que nós estávamos mortos em delitos, em ofensas e pecados, e, portanto, morto espiritualmente. Mas, através do Senhor Jesus, da propagação do Evangelho, ele nos vivificou, ele nos trouxe novamente à vida com Deus, à vida espiritual, mediante a ação poderosa de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, que é o conteúdo próprio do Evangelho, pelo qual Jesus ordenou que fosse pregado. Este Evangelho, que quando tem contato com a vida humana, ele converte, ele regenera, ele liberta, ele transforma e ele coloca em sintonia com a vontade do Senhor. Mas é preciso saber, antes de que tenhamos este contato com o Evangelho, qual era a nossa condição de vida. A palavra de Deus nos afirma aqui que nós, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. Era a nossa vida comum e diária, andar segundo o curso deste mundo, ou seja, a maneira como o mundo dita, o modo, a forma de andar, era que nós andávamos, o curso deste mundo. O mundo tem o seu curso, e este curso do mundo vai terminar quando ele for sentenciado e julgado pelo Senhor. E qual era esta natureza? Qual era a maneira de andar segundo o curso deste mundo? Então ele vai aclarando o nosso entendimento para saber como é que nós andávamos e qual situação perigosa nos encontrávamos. Então diz-nos, andávamos, primeiro, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás, que procura dominar com rigor sobre a vida das pessoas, levando-as a um estado de escravidão, de opressão e de trevas, com a qual ele consegue dominar estas pessoas. E terceiro, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, toda a nossa conduta de rebeldia, desobediência, ingratidão, injustiça, violência, impiedade, era gerada em nossa vida mediante a condição em que nós estávamos debaixo do curso deste mundo, do príncipe das potestades do ar, e sendo dominado por um espírito que opera nos filhos da desobediência.
E Paulo traz o nosso entendimento dizendo que entre os quais todos nós antes andávamos. Não tem ninguém que possa dizer que não andava segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não há exceção. Todos andaram por este caminho. E diz, e entre os quais nós também não estávamos livres e andamos também por este caminho. De que forma? Andávamos nos desejos da nossa carne. Carne, eu sempre digo que é a natureza carnal. A natureza carnal, ela é a inclinação, é inimizade contra Deus. A natureza carnal procura satisfazer os desejos carnais, que são impactados e pelo poder das trevas, que leva à prática de ações e comportamentos totalmente desagradáveis à vontade de Deus, fazendo também a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja, desejo da carne, vontade dos pensamentos, tudo isso estava num conjunto que nos levava a usar o nosso corpo para uma prática contrária ao propósito e à vontade de Deus. Por isso, chamados filhos da desobediência e também, por natureza, filhos da ira. Ou seja, alguém que estava reservado para receber o peso da ira de Deus. Porque a palavra de Deus nos afirma, porque do céu se manifesta a ira de Deus, como Paulo deixou registrado aqui em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então nós estávamos nesta condição, prometidos para recebermos a ira divina sobre a nossa vida. Por quê? Porque andávamos segundo o curso do mundo, do príncipe das trevas, da potestade do ar, como filhos da desobediência, sendo dominados pelos desejos da carne, pela vontade da carne e pelos pensamentos, e isso nos colocava na condição de filhos da ira, portanto, próprios e preparados para receber a justiça de Deus através da sua ira. Mas o que é que diz a palavra? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, a manifestação poderosa do amor de Deus em nosso favor, fez com que ele, manifestando este amor, nos libertasse daquela situação de escravidão em que nós vivíamos, sem ter condições de nos libertar daquele estado de coisas. Mas diz que ele, que é riquíssimo em misericórdia, ao manifestar o seu amor e a sua graça, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E, portanto, pela graça agora, nós somos salvos. E a palavra de Deus diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, não é iniciativa nossa, mas isto diz-nos que é dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus para a humanidade. Então nós observamos aqui esta primeira maneira em que nós andávamos dentre os três aspectos. O primeiro é que nós andávamos anteriormente totalmente contrários ao propósito e à vontade de Deus. Portanto, o nosso caminho era um caminho estranho, escuro, perigoso, escorregadio, e estávamos caminhando para o abismo sem fundo, ou seja, o lugar por onde iríamos ser lançados numa eternidade, separados de Deus por conta da maneira como vivíamos e andávamos. Por quê? Era o pensamento,
era a vontade, era o sentimento e era a prática de vida que nós vivíamos e o caminho pelo qual nós andávamos. E quem era que nos instigava e nos obrigava a andar naquele caminho e naquela condição. Quando nós olhamos para trás e observamos qual era a nossa conduta espiritualmente, à luz da palavra de Deus, como é que nós estávamos andando e como éramos vistos diante do Senhor, nós agora entendemos o grande valor do sacrifício de Jesus a nosso favor para nos libertar da maneira como nós andávamos, da condição a quem nós estávamos submissos, de que forma nós servíamos, tanto seguindo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito que opera nos filhos da desobediência. Isso nos colocava em uma condição muito ruim, no estado separado de Deus. Quando nós olhamos hoje aqueles que ainda vivem neste andar errante, destituído da glória de Deus, separados, com a inversão de valores, com a entrega totalmente aos desejos carnais, aos pensamentos carnais, à vontade natural de uma vida imersa no estado de pecado, porque o pecado lança as pessoas na lama, na sujeira, e nós encontramos quantas expressões de vida nos nossos dias. Nós começamos a imaginar como o ser humano é capaz de se entregar a esta situação de coisas, a andar por este tipo de caminho, mas logo entendemos que nós também outrora andávamos nesses mesmos caminhos, e para nós era normal, era natural, não conhecíamos outra coisa, não sabíamos nada diferente daquilo que nos era imposto pelo poder das trevas. Mas uma vez que Jesus veio e iluminou o nosso entendimento, abriu a nossa compreensão e trouxe-nos a revelação do plano de amor de Deus para a nossa salvação, então, pela manifestação do amor de Deus, da sua graça e misericórdia, ele olhou para nós com seu olhar de compaixão, atraiu-nos pela manifestação da sua graça e operou em nossa vida esta salvação poderosa e maravilhosa através de Jesus Cristo. Portanto, agora, em Jesus, estamos libertos desse aspecto pelo qual nós andávamos anteriormente, mortos espiritualmente, filhos da desobediência, filhos da ira e dominado por essas entidades, esses espíritos malignos que operavam livremente na nossa vida. Mas diz-nos a palavra que do momento em que Jesus nos alcançou, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, em Jesus, nós somos libertos da opressão, do poderio, da condenação, do pecado que nos assediava, nos amedrontava e nos obrigava a agir daquela maneira. Mas em Jesus fomos libertos. Não estamos mais mortos, mas agora estamos vivos em Cristo. Não somos mais dominados pelo curso deste mundo, somos dirigidos pela vontade de Deus. Não vivemos mais dominados pelo príncipe da potestade do ar. Agora quem governa e dirige a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Não estamos mais debaixo do espírito que operava nos filhos da desobediência. Agora somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz a cumprir e obedecer à orientação de Deus. Então deixamos de ser filhos da desobediência, passamos a ser agora filhos da obediência. Deixamos de ser filhos da ira
e passamos agora a ser filhos do amor de Deus, alcançados pela sua misericórdia, e não fazemos mais os desejos da nossa carne, dentro dos nossos pensamentos, mas agora procuramos atender e obedecer à vontade de Deus que opera através do nosso espírito e leva o nosso corpo a se render em obediência, louvor e gratidão diante do Senhor nosso Deus. Então aqui está o primeiro aspecto sobre o nosso andar, a maneira como nós andávamos antes. E o que é que a palavra de Deus propõe para nós, uma vez que fomos libertos e transformados por Jesus. No capítulo 5 de Efésios, e o versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então agora, o nosso andar atual, depois do encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, não devemos mais andar como andávamos outrora, como necios, aqueles que não têm conhecimento de Deus, aqueles que não reconhecem, devido ao estado espiritual separado de Deus, em desobediência, ira e rebelião em que eles vivem. Mas agora, em Cristo, nós aprendemos uma nova maneira de andar. E a palavra nos afirma que nós devemos ver prudentemente a maneira como nós estamos andando. Agora andamos de maneira diferente. Andamos na luz, andamos no amor, andamos na graça, andamos debaixo da misericórdia de Deus. Andamos desfrutando a realidade da salvação e a promessa da vida eterna que o Senhor Deus nos fez. Então, nosso andar agora em Cristo é totalmente diferente daquele andar que outrora nós estávamos imersos, envolvidos e não tínhamos nenhuma escapatória. Mas Jesus, com mão forte e poderosa, nos libertou daquela opressão que dominava sobre nós, nos colocou diante da sua presença, nos deu uma nova maneira de andar, porque agora em nós foi operada uma grande libertação. Fomos libertos do pecado com todos os seus feitos, libertos para servir a Deus na prática da justiça, confiando no sacrifício de Jesus e desfrutando a graça de Deus que nos coloca na condição de salvos diante do Senhor. Hoje andamos como filhos da obediência, filhos da luz, filhos da verdade, filhos do amor, filhos da misericórdia. Este é o nosso andar na presença de Deus. Mas o terceiro aspecto é uma advertência, porque já sabemos como nós andávamos outrora. Segundo o curso do mundo, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e éramos, por natureza, filhos da ira. Libertados de lá, agora temos que andar prudentemente, como sábios, como filhos de Deus, como filhos da luz, da verdade e alvos da graça poderosa de Deus. Mas há uma advertência. Sabendo qual era o nosso andar e qual é agora o nosso andar em Cristo, nós temos que ter cuidado para não voltarmos atrás e recairmos outra vez na condição antiga em que nós andávamos. Então, o terceiro aspecto, ele vem como uma advertência, aqui no capítulo 4 e o versículo 17, onde está escrito: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui é quando a pessoa decai da graça, quando a pessoa estava no mundo, vivendo como filhos da desobediência, filhos da ira, foram alcançados, libertos por Jesus, salvos, passaram a andar em novidade de vida, de acordo com o propósito
e a vontade de Deus, e por descuido ou desobediência voltaram à prática anterior. Mas a advertência é que não andeis mais como andam também os outros gentios. Não tem como voltar atrás e continuar desfrutando a graça e a misericórdia de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Tenha cuidado, porque nós sabemos onde nós estávamos, como nós andávamos, quem nos tirou de lá foi o Senhor Jesus, colocou diante de nós um novo modo de andar para que possamos seguir até o fim, e nos adverte que não podemos recuar, não podemos voltar atrás à prática anterior, à maneira de andar antes de tê-lo conhecido, porque agora nós temos o conhecimento do que o Senhor fez na nossa vida. E tendo este conhecimento, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na alma que retrocede, que recua, que volta atrás, que abandona a salvação oferecida por Deus através de Jesus e volta à prática anterior de uma vida de pecado, andando no caminho dos gentios, aqueles que o entendimento ainda não lhes foi aberto, iluminado pela palavra de Deus, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Mas uma vez que fomos libertos, temos que andar com sabedoria, com prudência, com pureza, com verdade, com temor, com fidelidade e com integridade diante do Senhor. Então temos aqui diante de nós 3 aspectos sobre o nosso andar. A maneira como andávamos antes, filhos da desobediência, filhos da ira, a maneira como andamos agora, como sábios, como justos, como filhos de Deus, filhos do amor, desfrutando da graça, da misericórdia de Deus. E uma advertência, para que não venhamos a nos descuidar e trilhar por caminhos tortuosos e voltar anteriormente à prática anterior. Porque a palavra de Deus afirma que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, ou seja, voltaram ao andar antigo no estado de pecado, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Então, nós temos que ter consciência onde andávamos, onde andamos em Cristo e a advertência para onde não devemos andar mais. Então, a condição nossa agora é de libertos em Cristo, andarmos em novidade de vida, agradando-o em tudo e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, com a advertência: cuidado, não recua, não decaia, não volte atrás, siga adiante, servindo, amando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Este deve ser o nosso procedimento, o nosso modo de andar na presença de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.